Bom, vamos lá então para o código. Eu vou abrir aqui o meu VS Code. Esse aqui é o editor, tá, de código que eu utilizo. Você pode usar o da sua preferência, Notepad++, Sublime, qualquer um outro, tá? Eu gosto de usar o VS Code. Então vamos lá, aqui já criei uma pastinha, né, de vídeos curtos, onde eu vou criar vários vídeos aqui, vários vídeos curtos aqui para o YouTube. São vídeos rápidos, né? E hoje então a gente vai aprender a propriedade Flexbox. Aqui a gente vai ver o wrap, ok? Então primeiro aqui eu vou criar um arquivo. Esse arquivo, vamos colocar o nome dele de index.html. Ok. E aqui vamos iniciar um documento HTML, tá? Você pode apertar o Shift e o ponto de exclamação, ele já vai dar a opção, né? Dá um Enter. Eu gosto do VS Code por isso, né? Já dá para ganhar bastante tempo na criação do documento. Aqui a linguagem está em EN, né? Que significa em inglês, mas você pode deixar o PTBR ou nem precisa mexer nisso, né? Que isso não vai fazer diferença para a gente agora, nesse momento, tá? Aqui no title, no documento, vamos colocar aqui Flexbox e wrap, ok? Wrap e no wrap, também no wrap. Então vamos lá. Aqui no corpo, vamos então criar aqui um container, né? Colocar aqui, pode ser uma div mesmo, então pode colocar tralha, container, dá um Enter. Enter. Então ele cria essa div aqui automaticamente. E dentro dessa div, que essa aqui é a div principal, a div pai, nós vamos criar as div filhos, ok? Então podemos colocar aqui uma classe chamada caixa. Dá um Enter. E aqui nós vamos multiplicar ela umas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para você fazer essa duplicação rápida, né? É só você clicar no Alt Shift, se você estiver usando o Windows, e clicando com a setinha para baixo, ok? Então ele vai duplicando para você, é bom para ganhar tempo. Então vamos lá, aqui vamos colocar por numeração 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão já entender porque eu estou fazendo com numeração ímpar, tá? Bom, feita a nossa estrutura então no HTML, agora a gente vai criar a nossa estrutura do CSS para estilização e a gente vai colocar aqui mesmo, para não ter que chamar um outro documento à parte. Nós vamos criar nosso CSS aqui dentro, tá? Então style, pode dar um Enter aqui. Aqui a gente poderia colocar o tipo, né, do estilo, type text barra CSS, mas não precisa, tá, gente? Só colocar style é o suficiente. Beleza? Vamos dar aqui um Enter. E aqui a gente vai começar a nossa, então, estilização. Nosso container, que é a nossa div principal, a div pai, nós vamos colocar aqui container, abre e fecha chaves, e aqui nós vamos colocar uma largura, o width, colocar aqui de 600 pixels. Não vamos colocar altura, vamos colocar uma border 2 pixels, solid, na cor black, ok? Vamos ver como está ficando. Ctrl S, a gente vai lá no documento, vídeos curtos, tá aqui, index, botão direito do mouse, se você quiser abrir em outro navegador. Aqui, ó, abrir com, eu vou abrir no Google Chrome, ok?
Vou esperar ele abrir aqui. Então tá aqui, ó. Né, a nossa dívida aqui, 1, 2, 3, 4, 5, uma embaixo da outra. Ela tá como se fosse caixas, né, um embaixo do outro, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Nós vamos colocar aqui, antes de colocar o display, vamos também já colocar as caixas, tá? Então nossa class caixa, abre e fecha chaves. Vamos colocar aqui uma largura de 130 pixels, uma altura também de 130 pixels. Vamos colocar uma borda, vamos ver, de 2 pixels, solid green, verde. Ok, dá um Ctrl S, vamos ver como está ficando. Alt Tab, F5 para atualizar. Então tá aqui, ó, um embaixo do outro, ok? Bom, agora nós vamos então colocar aqui no nosso container o display e flex, o valor da propriedade flex, propriedade display e o valor da propriedade flex. Feito isso, dá um Ctrl S, vamos verificar como ficou. F5, veja que ele alinhou um ao lado do outro, né? Então ele está aqui nesse caso horizontalmente, alinhado horizontalmente, tá? E nós temos aqui as nossas 5 caixinhas. Porém, se você verificar que a nossa largura aqui, ele tem 600 pixels. E aqui nós temos 130 pixels. Se você pegar esses 130 pixels e colocar um ao lado do outro, nós temos 5 caixas. Então daria 500, 650 pixels. Ok? Se você pegar 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. 650 pixels. Estaria passando. Mas nesse caso, ele ficou comprimido. Veja só. Ele está comprimido dentro da nossa div. Então, se por padrão o flex, vamos dar aqui um enter, colocar aqui, ó, flex, essa outra propriedade, flex wrap, ele nos dá a opção de colocarmos wrap ou no wrap, ok? Então, por padrão, ele já é no wrap. Ctrl S, você vai ver que não mudou nada. Vamos voltar aqui. Dá um F5, atualizar, e ele continua da mesma forma. No entanto, se a gente colocar só o wrap, Ctrl S, salvar, volta lá, dá um F5, veja que agora ele quebrou. Tá? Então, o wrap é justamente isso, é para fazer a quebra de linha, ok? Essa quebra aqui. Se eu colocar, por exemplo, vamos voltar aqui, colocar uma largura não fixa para o container, mas uma largura variável, max width, 600 pixels, vou salvar. Vamos voltar lá e eu reduzi o tamanho dessa tela. Vamos reduzir aqui, ó, a lateral. Veja o que acontece. Opa! Ele mudou alguma coisa? Não. Se eu colocar aqui, vamos colocar para inspecionar o código. Ele vai reduzir o tamanho da tela. Veja que houve a quebra, né, dos quadrados, porém ele está obedecendo o quê? O tamanho, a largura máxima da div.py. Tá? A div ela não reduziu aqui nesse caso. Tá? Vamos voltar para o código. Ó, lembrando que aqui temos uma largura máxima de 600 pixels e
No entanto, ele não reduziu o tamanho dessa largura, tá? Ele ficou como se tivesse deixado uma largura fixa. Vamos voltar lá, F5 para atualizar. Agora sim, ele quebrou. Aqui no Wrap justamente para isso, tá? Ele vai se adaptando ao tamanho da janela, e se a gente diminuir mais um pouquinho, o Wrap é para isso, ele quebra novamente, ó, e vai se ajustando. Então, se o Container Part tiver espaço, ó, ele vai se adaptando ao lado, ok? Até que chegue a largura máxima, né, da DivPy, que é 600 pixels, ele não aumenta mais. Então, a caixa que está dentro desse container é obrigado a ir para a linha de baixo. E ele só vai para a linha de baixo porque nós não especificamos a altura. Tá? Se você observar aqui, nós só temos a largura máxima, mas nós não temos a altura, ok? Bom, pessoal, então é isso. Essa é a propriedade Flex Wrap com o valor Wrap, ok? Então Wrap é justamente para fazer a quebra, tá? Não se esqueça disso. E para a gente ficar bom, né, e não esquecer, tem que treinar, pessoal. Então, te vejo numa próxima dica, ok? Um abraço, até mais.